Muito bom dia, agora sim, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam inundando todo o nosso ser, amém? Gente, que alegria, depois de 5 meses, exatos 5 meses, sem cultos presenciais, hoje com a graça de Deus, nós estamos retornando, e de maneira consciente, de maneira segura, os irmãos estão percebendo que nós estamos obedecendo, todas as diretrizes da vigilância sanitária, o espaço, os decretos de 1,5 metro entre as cadeiras, isso porque nós queremos dar o exemplo e nós queremos apresentar aqui a todos vocês um ambiente seguro, onde você possa cultuar a Deus junto conosco. Então, nós estamos aqui felizes. Tem sido um tempo muito difícil, meus irmãos e irmãs. Ontem mesmo, eu estava numa reunião do Sínodo de Campinas. A nossa igreja pertence ao Presbitério de Campinas, e a União dos Presbitérios forma o Sínodo de Campinas. E um dos momentos mais tristes da reunião foi aquele momento de nós constarmos em ata o nome dos pastores e dos presbíteros que vieram a falecer devido à pandemia, devido ao Covid-19. Nós tivemos que registrar em ata, e foi um tempo muito doloroso, porque foram vários nomes, várias famílias, e então nós fomos lembrando. Um dos pastores que faleceu, e nós constamos em ata ali, foi o pastor que me discipulou quando eu tinha 15 anos, que está na minha carteira de ministro, aquele que eu, junto com ele, fiz a profissão de fé, que acompanhou a minha vida. Ontem mesmo nós perdemos uma irmã, a missionária Marília, lá na África. Ela faleceu de Covid, enfermeira padrão, sendo usada por Deus nas missões, e nós estávamos orando, então, pela vida do marido dela, o Gerson, que está longe, do Brasil, e está lá, nesse momento, com o coração partido por ter perdido a sua esposa. Ao mesmo tempo que ontem nós lamentamos e nós choramos diante de Deus, e nós pedimos as bênçãos de Deus sobre a vida das famílias e a proteção sobre nós, ainda assim nós agradecemos a Deus na reunião de ontem, e por isso nós agradecemos a Deus aqui também, porque eu quero te lembrar que se você está aqui nessa manhã, é porque Deus conservou a sua vida. Amém? Se nós estamos aqui para louvar e adorar a Deus, é porque aprove a Ele a nos manter aqui, aprove a Deus a dizer e a revelar ao nosso coração que em dias fáceis e em dias difíceis, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Amém? Você crê? Amém? Amém. Que bênção, gente. Eu escutei amém. Faz 5 meses... Agora, o pessoal que está aqui presencialmente, agora vocês entendem. 5 meses, meus irmãos, com licença, 5 meses que eu estava pregando assim, olhando para esse celular aqui, 5 meses conversando com esse celular, 5 meses propagando a palavra, na esperança de que os irmãos estavam comunicando, e eu sei que os irmãos estavam interagindo, porque depois eu sabia que nos comentários do Facebook tinha muita interação. Então você que está ao vivo, por favor, escreva aí, digite graça e paz, mas eu não via, eu só via depois, quando chegava em casa. Então, para mim, é uma alegria estarmos reunidos aqui, eu poder ouvir o amém dos irmãos, estarmos juntos em adoração, porque esse momento aqui é insubstituível. Insubstituível. Nunca na vida nós conseguiremos emular uma presença física. Nunca na vida nós conseguiremos, seja com qual for tecnologia, a gente pode substituir o poder do abraço. Nunca na vida a gente vai poder substituir o cheiro de abraço. Eu costumo usar essa expressão, abraço tem cheiro. Tem cheiro. Cheiro de mãe, tem cheiro de amigo, tem cheiro de vô. Costumo dizer que eu lembro do cheiro do abraço do meu avô. Não sei, é cheiro de abraço. Então é maravilhoso estarmos aqui. Você que está aqui tem o privilégio de ver a Laurinha aqui no culto hoje, ali na vida intrauterina, mas já está aqui participando. Então, diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando o autor de Hebreus escreveu esse verso, ele nem imaginava que viveríamos tempos de tecnologia. Ainda assim, ele sabia da importância da comunhão pessoal e presencial.
Então, qual que é o nosso papel? É encorajar os nossos irmãos a estarem aqui louvando e adorando a Deus. A comunidade reunida fisicamente é insubstituível, porque ela fortalece a nossa fé. Portanto, você que está nos acompanhando ao vivo aqui, se você já tomou uma dose ou até mesmo 2 doses de vacina, eu te encorajo a participar presencialmente conosco aqui domingo que vem. Vamos lá, nós estamos na série Deserto, de coração aberto aos cuidados de Deus. Temporada de deserto é sempre um grande desafio, porque a gente não sabe se a gente vai ficar 40 dias no deserto ou 40 anos, mas fato é que nós sabemos que é no deserto que nós somos tratados, que nós somos fortalecidos e que nós sabemos de que Deus está conosco. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, e o texto será projetado aqui, a gente vai ler do verso 1 ao verso 15, e diz o seguinte, a palavra de Deus: depois de um longo tempo, olha só o que eu acabei de falar, né? O tempo de deserto, a gente não sabe quanto tempo é, mas depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando. Essa palavra, esse verbo hebraico exterminar, é aniquilar, é matar, é a mesma coisa que matar, matando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividir o território que iam percorrer, Acabe foi numa direção e Obadias noutra direção. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vai dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Ai, o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu Senhor: Elias está aqui? Eu não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. E se eu for dizer isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele vai me matar. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não viste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Eu escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora o Senhor está me dizendo para eu ir até Acabe e dizer: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Até aí, vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esse momento tão precioso que a comunidade, a tua família, o corpo de Jesus está reunido aqui. Está reunida presencialmente aqui, está reunida virtualmente também, e nós pedimos agora que o teu Santo Espírito venha falar profundamente aos nossos corações. Nós clamamos e declaramos total dependência, sopra sobre nós, para que possamos entender, absorver e viver a tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quando eu olhei esse texto, logo me veio uma pergunta. Todos nós fazemos escolhas. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Você faz escolhas. E você faz escolhas diárias. Você faz escolhas grandes e você faz escolhas pequenas. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo faz escolhas. Hoje você já fez escolhas. Talvez você não tenha parado para pensar, mas você já fez escolhas. Você decidiu sair de casa, né, e vir até aqui. Foi uma escolha. Você escolheu essa roupa, né? A Lulu escolheu esse tênis colorido, com orelhinhas. É uma escolha. Tiaguinho está com uma máscara aí de exército, né, de guerreiro. Foi uma escolha. Ele escolheu. Nós escolhemos a roupa.
Você decidiu, agora eu vou atingir o teu coração, né? Você decidiu se ontem tomaria ou não banho. E pelo sorriso aqui, né? Pela expressão ao vivo aqui, muitos tiveram que tomar essa árdua decisão, né? Eu costumo dizer para minha esposa, essa decisão é bíblica. Ela, como assim bíblica? Eu falei assim, os discípulos estavam lá com Jesus, e Jesus falou, vamos lavar só os pés aqui. Para com isso, não tem nada a ver. Daí ela falou assim, tem sim, Pedro não quis que lavasse os pés, daí Jesus falou que não ia ter parte com ele, aí Pedro falou assim, então me dá um banho logo, e Jesus falou, não precisa, aqueles que já estão batizados. Né? Então, nesse frio, precisa tomar banho, eu estou batizado. Perigo de ler, perigo de fazer uma leitura literal da Bíblia, ok? Perceba, não é sobre banhos que Jesus está falando. Mas fato é que você escolheu nesse frio tomar ou não tomar banho. Então são escolhas pequenas, essas são escolhas diárias, que talvez você nem perceba. Mas fato que as escolhas pequenas ou maiores, elas trazem consequências, as quais podem alterar completamente as nossas vidas. Quando você decide trilhar um caminho, esse caminho vai te levar a uma direção. Mas quando você decide trilhar um outro caminho, esse outro caminho vai te levar a uma outra direção, a um outro destino. E eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, mas se nós temos o mesmo objetivo, se nós temos a mesma intenção, então todos os caminhos vão convergir para o mesmo ponto. Mentira! Mentira! É ilógico isso. Sabe por quê? Porque justos e injustos podem ter a mesma intenção. Pessoas honestas ou pessoas corruptas podem ter o mesmo objetivo, mas os caminhos opostos, os caminhos distintos, vão te levar a direções distintas e diferentes. Então, há uma grande importância, e por isso que o tema da nossa mensagem hoje é caminhos opostos, destinos distintos. Esse é o tema. Justamente porque toda escolha tem uma consequência, e a gente precisa pensar sobre isso. Elias, o personagem da nossa série, o personagem central, ele decidiu trilhar o caminho da obediência, e a gente tem acompanhado a história dele. O quanto isso tem gerado consequências, né? Ele passou pelo treinamento do Vale do Querite, e foi alimentado por Deus através de corvos. No deserto de Sarepta, ele viu um milagre acontecer, e agora depois de exatos 3 anos de seca, ele ouve novamente a voz do Senhor que diz, vá se apresentar ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E o texto diz imediatamente que Elias vai. Então Elias decide continuar seguindo a voz de Deus, que o envia na direção do seu pior inimigo, Acabe, o poderoso Acabe, o rei Acabe, que havia permitido o assassinato de muitos profetas. E Elias vai, certo de que Deus não nos leva para caminhos escuros sem providenciar a luz que ilumina os nossos passos. Preste atenção nesse axioma. Deus não nos leva para caminhos escuros sem providenciar a luz que ilumina os nossos passos. Por isso você pode ter certeza, você pode ter confiança de continuar seguindo a direção de Deus. Deus não vai nunca te enviar para o deserto sem providenciar pão e água. Deus não te pediria para descer do barco sem te fazer andar por sobre as águas. Deus tem propósitos, Deus tem planos para com seus filhos e filhas, e a sua palavra não falha. Nós precisamos estar atentos à palavra, à voz de Deus, porque quando Deus chama Elias, ele fala assim, vá se apresentar a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Deus já dá a promessa. Então Elias vai, porque ele tinha certeza que depois de 3 anos, agora vai chover. Deus falou que vai chover. Então quando a gente escolhe um caminho de obediência e fé, nós somos sustentados na jornada pelo próprio Deus. E essas experiências, esses livramentos que a gente enfrenta, que a gente recebe, né, os milagres que a gente vê, nos incentivam a continuar com coragem. Só que o texto nos informa que tem um problema aqui, né? Tem um problema no reino de Israel. Você que está com a Bíblia aberta, você vai ver que no verso 2, a fome era grande em Samaria. Tem um problema grave aqui, a fome é grande em Samaria. O texto poderia dizer, a fome é grande em todo o reino de Israel. Porque era. Mas o texto diz, a fome é grande em Samaria. Tem um detalhe aí. Onri, o pai de Acabe, fundou e construiu Samaria. Samaria é a capital de Israel. O rei Acabe construiu um palácio de marfim em Samaria. Marfim.
Tenta imaginar o palacinho que era de Acabe. E agora a fome atinge Samaria. O que o texto está nos dizendo é que a crise chegou na corte. A crise está atingindo os poderosos. A crise agora atinge o palácio do rei. Então, esse problema da fome em Samaria, há mais de 2.800 anos atrás, nos faz refletir sobre o problema da crise, da escassez hoje. Os paralelos, eles permanecem correspondentes. Enquanto os reis, os governantes, os poderosos, eles estão disputando poder, riquezas, posses, a maioria das pessoas da terra, a maioria dos cidadãos comuns, independente do país em que eles vivam, se é no Brasil, se é na Alemanha, se é nos Estados Unidos, a maioria das pessoas estão lutando pelo quê? Pelo pão diário. Só que é triste pensar que os governantes, eles só vão se movimentar quando a escassez chegar em Samaria. Eles só vão fazer alguma coisa quando chegar na capital. É lamentável descobrir, né, fazendo agora uma atualização para o nosso Brasil, né, que os nossos políticos só vão se mexer, só vão se mobilizar diante da escuridão quando ela atinge os 220 volts dos palácios de Brasília. Do contrário. Ema, cada um com seus problemas. Escolhas ruins, escolhas péssimas. Quanto tempo o Brasil vive sofrendo de escolhas péssimas, né? Mas são escolhas e caminhos que determinam as consequências de uma direção. O agravante é que quando um governante, quando um rei, o rei Acabe escolhe errado, é o humilde que vai viver ou morrer diante das consequências disso. Porque qual que é a atitude do rei Acabe diante da crise em Samaria? Ele vai convocar um encarregado do palácio, que é uma das funções mais importantes da administração real, para quê? Olha o que está na sua Bíblia. Qual que é a missão do encarregado? Uma missão de reconhecimento e busca de capim. Você leu isso? Capim. Em meio à fome, a busca é por capim. O rei Acabe está preocupado com a fome da população? O rei Acabe está preocupado com a morte de crianças? O rei Acabe está preocupado com o que fazer com a viúva, com o pobre, com o órfão? Não, Acabe está preocupado em não perder os seus animais. É o que ele diz no versículo 5. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Em nenhum momento ele demonstra preocupação com o bem-estar do povo. Apenas com os cavalos e as mulas. Isso tem um porquê. Tem uma importância, claro, cavalos e mulas era um poder ofensivo, era um poder militar, dependia dos cavalos, era um grande poder. Então o rei Acabe é um exemplo de reino cujas políticas são terrivelmente distorcidas para protegerem os poderosos, ao mesmo tempo que vai sacrificando a população. A população vai morrendo. O reino de Acabe é um exemplo de um caminho ensimesmado e egocêntrico. E as escolhas egocêntricas, as escolhas individualistas, as escolhas gananciosas, as escolhas cruéis, as escolhas tirânicas e desumanas, em qualquer nível de posição, seja de um rei Acabe ou seja de um cidadão comum, elas não deixam de ser escolhas. Caminhos distorcidos que levam a uma direção desastrosa. Quando você está numa posição de liderança, a sua decisão vai afetar os seus liderados. E eu estou falando de toda a posição de liderança, uma escolha ruim dentro do seu lar vai afetar as pessoas que vivem com você. Caminhos distorcidos. E Acabe é responsável pelos seus atos. Ele é responsável pelas suas escolhas. O texto bíblico nos diz que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E essa é uma parte da mensagem que geralmente nos incomoda, né? Porque a gente está começando a falar sobre ações pecaminosas. E falar sobre escolhas erradas, falar sobre direções equivocadas, confrontar caminhos, é sempre um assunto que nos incomoda. Porque nós sabemos que nós erramos, que nós escolhemos direções muitas vezes opostas. E talvez esse incômodo seja o motivo de que alguns pastores não gostam de falar sobre a depravação humana, o fato de que eu erro. O fato de que, como diz o apóstolo Paulo, e eu posso dizer aqui diante de vocês, miserável homem que sou, porque eu erro. E a Bíblia diz que geralmente nós escolhemos o mal, por causa da nossa natureza pecaminosa. A humanidade escolheu a injustiça em vez da verdade.
Escolheu desprezar o conhecimento de Deus para a prática do pecado. Em Romanos vai deixar muito claro para nós. Escolheu não fazer o bem, para com a língua proclamar maldição, com as mãos derramar sangue e desconhecer o caminho da paz. Romanos capítulo 3, verso 16, diz o seguinte, esse é o problema do caminho do pecado, a direção, né? Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Eu gosto desse versículo porque a palavra caminho aparece paralelamente no verso 16 e no verso 17. Só que o do verso 16 é o caminho do pecado, e o destino é destruição e miséria. E no capítulo 17, são aqueles que não seguiram outro caminho, que é o caminho da paz. Então tem um caminho que tem um destino, que é a destruição, mas tem um outro caminho, que é o caminho do eterno, e que dá uma outra direção, que é o caminho da paz. Então existe um outro caminho, e são questões de escolhas. O professor e teólogo C.S. Lewis, ele disse certa vez, eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, sabe, está tudo certo, está tudo resolvido, o que vai ser será, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho, né? Mas não, parece que não usar, o nosso ir faz o caminho. Quando você decide pelo deixa a vida me levar, a vida leva eu, é uma decisão também que está te levando para um caminho. Então, cada passo que nós damos em tal caminho, seja o caminho X ou Y, reafirmamos uma direção. Cada passo que damos, no fundo, sabemos quais as contingências são esperadas. É o que Jesus dizia sobre frutos, né? Ninguém planta abacaxi esperando colher morangos. Não tem como. É o que a Bíblia diz. Você está plantando vento, você vai colher tempestade. Então esse é o problema do caminho do pecado, nos leva à destruição. Só que esse caminho nunca foi a única opção. Voltando ao texto, quando Acabe tenta procurar uma solução, ele convoca Obadias, o seu mordomo, para com ele seguir essa missão. Obadias, que não é o profeta Obadias, tá? Só um detalhe aí precioso, tem uma diferença aí de bastante tempo. Obadias, o profeta, vai chegar bem depois lá no exílio. Então esse é um outro Obadias. Nomes semelhantes, nomes comuns na Bíblia, né? Tipo Laci, né? Você encontra por aí vários Lacis, né? Aqui tem vários Obadias, esse é o Obadias, o mordomo. E nessa jornada eles tomaram caminhos opostos com destinos distintos. Eu acho uma preciosidade o versículo 6. E às vezes a gente lê muito rápido. Acabe foi numa direção, Obadias foi noutra. Acabe e Obadias, preocupados com a seca. Acabe e Obadias viajam juntos pela terra, mas cada um segue o seu próprio caminho. Cada um toma a sua escolha. Tem uma frase que está em moda, e eu acho que ela tem um pouco de verdade, mas às vezes ela é utilizada de maneira equivocada. Mas a verdade dela é a literalidade, né? A expressão ninguém é obrigado. Está em moda, fala assim, eu não sou obrigado. Ninguém é obrigado. E ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado mesmo. Só que o pessoal usa mal essa frase. Eu gosto mais daquela frase de vó. Ah, mas todo mundo saiu, os meus amigos. O que a avó falava? Oi? Você não é todo mundo. Essa frase é um clássico. Você não é todo mundo. E essa é a grande verdade. Você não é todo mundo. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma escolha. E essa imagem, essa frase, né, de Acabe foi numa direção e Obadias em outra, ela retrata não só a literalidade da direção ali, mas sim como cada um desses personagens levavam a sua vida. Obadias seguia na sua vida, na jornada da sua vida, numa direção, e Acabe em outra. A fome atinge ambos. Enquanto Acabe saía em busca de capim para cavalos, Obadias estava preocupado com os profetas do Senhor. Enquanto Acabe sentia a falta de abastecimento de pão e água, Obadias, como os corvos, como a viúva de Sarepta, nas histórias anteriores, Obadias estava sendo instrumento de Deus para alimentar os profetas. Enquanto Acabe procurava soluções superficiais na sua própria força, eu sou o rei, eu vou procurar, eu vou achar um vale aqui. Obadias reconhecia o Deus soberano, adorava o Deus soberano sobre toda a natureza e vida. Então perceba que na vida desses dois personagens, as escolhas são distintas, os caminhos são opostos. Sabe o que isso significa? Dá para fazer diferente.
Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. E mais, Obadias está em Samaria. Obadias está dentro do palácio. Obadias trabalha para Acabe e Jezabel, que estavam exterminando profetas, matando profetas. Enquanto Obadias estava ali escondendo, salvando, alimentando 100 profetas em 2 cavernas, porque ele escolheu servir o Senhor. Ou seja, mesmo diante da pressão, mesmo diante das circunstâncias, dá para fazer diferença. Existe uma história clássica, eu nem sei se essa história ela é real ou se é apenas uma grande lição. Talvez você já tenha ouvido essa história, uma ilustração antiga sobre 2 irmãos gêmeos que tinham um pai alcoólatra. 2 irmãos gêmeos. Ao crescerem, um dos irmãos se tornou alcoólatra. E aí, quando lhe perguntaram o motivo, o que o tinha levado ao álcool, ele respondeu: o meu pai deu mau exemplo. O outro irmão gêmeo também cresceu, só que jamais se deixou ser dominado pelo álcool. Quando lhe perguntaram como ele tinha conseguido viver longe do vício, ele respondeu: o meu pai me deu um mau exemplo. Os 2 tinham o mesmo sangue, a mesma cara, o mesmo pai, a mesma idade por serem gêmeos, a mesma criação, o mesmo exemplo e os mesmos problemas, mas não fizeram as mesmas escolhas. Não fizeram as mesmas escolhas. Um escolheu ser vítima, o outro escolheu ser livre. Então, quando nós falamos em caminhos, direções e escolhas, eu preciso te dizer uma coisa muito importante, muito preciosa. Preciosa mesmo nos dias atuais. Principalmente para essa geração que vem vindo, jovens e adolescentes, né, mas também para nós adultos. Existem decisões que só você pode tomar por você. Só você. Não dá para ficar terceirizando. É você que tem que tomar. É você que tem que decidir. E vou te dizer mais. Essas decisões geralmente são as mais difíceis. Mas é você que escolhe. Quando você está na empresa, é você que escolhe se você vai desviar ou não o dinheiro. Se vai aceitar ou não uma nota fria. É você que escolhe se vai estender a mão ou não estender a mão para alguém que necessita. Você que vai escolher se vai adorar a Deus ou adorar o seu próprio eu, as suas posses. Você que decide se você vai priorizar a sua família, as pessoas que você ama, ou se você vai ficar o dia inteiro no celular. Você decide se você vai romper ou se você vai perdoar. Você decide se você vai permanecer ou não permanecer num relacionamento abusivo. É você que decide. Você que decide se vai caminhar com Deus ou caminhar com os reinos deste mundo. Eu não posso escolher por você. Você não pode escolher por mim. E você não pode viver vítima da aprovação alheia. Ah, eu vou fazer aquilo que eu serei aprovado. Não, isso vai te destruir. Essa decisão é sua. Essa decisão é sua. E cuidado. Porque o não decidir também é uma decisão. Ah, depois eu resolvo. Você que sabe. Não, você decide. Você decide. Vou te dar um exemplo simples, né? Você está lá numa roda de amigos, está saindo, está passeando. O que a gente vai comer? Né? A pizza. Que sabor? Ah, decide você. Não, como qualquer um. Né? Sabe aquela frase assim, super simpática? Qualquer um, qualquer um. Você está lá com o Juninho. Qualquer um. Decide você, decide você. Tanto sabor, o Juninho vai lá e pede calabresa. Só que você falou, decide você. Se você não gosta de calabresa, eu gosto. Mas se você não gosta, não dá para reclamar. Percebe? Não dá para reclamar porque você ficou, decide você, decide você. Eu estou dando esse exemplo simples, mas muitas vezes a gente delega poder de decisão em outras áreas da nossa vida para outras pessoas. Quando a gente fica em silêncio. E as consequências da indecisão é justamente essa aleatoriedade. Você fica indeciso, alguém vai decidir. E quando você não decide qual caminho seguir, você também não sabe aonde você vai chegar, porque você não decidiu qual caminho você vai seguir. E quando tem várias direções e você não sabe para onde ir, você não tem direção alguma. Então decida, mas decida pela direção correta. Acabe toma uma direção, Obadias toma outra, ambos no mesmo palácio, ambos na mesma estrutura e sistema de poder.
Eu gosto de ver nessas narrativas o significado das cidades, dos locais e dos nomes. Principalmente dos nomes, porque a força do nome, nome é identidade, né? Quando a gente escolhe o nome de um filho, de uma filha, a gente pensa na identidade, e no contexto judaico isso é mais importante ainda, porque havia um significado em cada nome, era cultural, uma força muito grande. Então todo mundo sabia que o nome tinha uma relação. E Obad significa servo, servo, adorador. E o Yah é uma abreviatura de Yahweh. E aí você junta Obad com Yah, fica Obadia. E aí no português transliterou para Obadias. Portanto, o nome, a identidade de Obadias é servo de Yahweh, o adorador do Deus eterno. Então toda vez que alguém chamava, Obadias vem aqui, estava chamando assim, o servo do eterno vem aqui, o adorador de Yahweh vem aqui. E aí eu olho e fico pensando para esse texto, e a gente mergulha na situação do palácio, e a gente fica pensando, o que é mais doido? Um homem que serve a Deus no palácio de Acabe, ou um homem como Acabe, que tolera um Obadias por lá? Isso é fantástico. Mas não é apenas assim, uma curiosidade bíblica. Não, tem uma grande lição aqui. Uma poderosa lição aqui, que mesmo nos lugares mais corruptos, nos lugares mais imprevisíveis, nos sistemas mais opressores, existem pessoas livres da corrupção geral. Existem pessoas que não se deixam levar. Existem pessoas honestas, existem pessoas firmes em sua fé em Deus, que decidiram viver em temor a Deus e servindo a Deus aonde o Senhor as colocou. Seja numa grande empresa, seja numa escola, seja num hospital, seja numa posição de liderança política, seja numa liderança, enfim, em qualquer lugar, em uma organização. Existem pessoas honestas que não se deixam levar. Essa é uma lição muito importante. Por quê? Ser uma pessoa boa, um marido exemplar, uma esposa amorosa, uma pessoa simpática e prestativa, aqui na igreja, ao lado dos irmãos, é muito fácil. É muito fácil. Estou vendo aqui a comunidade de Jesus aqui, e a gente se desenvolve muito bem sendo piedosos. Então, ser piedoso, piedosa, quando se vive com pessoas fiéis a Deus, é mais fácil. Isso é o poder da comunidade reunida, é o encorajamento mútuo uns com os irmãos. Mas e ser como Obadias? E a realidade? E a segunda-feira, quando você é jogado no seu ambiente de trabalho? Quando você é jogado num ambiente tóxico, onde você trabalha? Quem é você? Que decisões você toma? Que caminhos você segue quando você está cercado de pessoas ímpias, desonestas? O que você faz quando você é exposto a tentações? Tentações de impiedade, frivolidade, tumultos, licenciosidade. E aí está o grande ponto. São nesses lugares, são nessas posições que manter o coração puro e seguir a vontade de Deus de todo o coração vai revelar se você realmente teme o Senhor ou não teme o Senhor. E Obadias, mesmo sobrevivendo bem embaixo do nariz dos poderosos, decide trilhar o seu caminho na direção de Deus. E caminhando para o final, eu quero compartilhar com você 3 características de quem caminha na direção da vontade de Deus. Rapidinho, o primeiro é, os frutos comprovam a direção. O verso 4 diz o seguinte, que Jezabel, mais para frente a gente vai conversar sobre essa personagem, o quão terrível é a Jeza, mas enfim, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, ele lhes forneceu comida e água. Não basta dizer com a boca que você segue uma direção, é preciso trilhar o caminho. Palavras, sentimentos, sem movimento, sem ações, sem atitudes, são folhas sem frutos. Não adianta só falar. Não adianta só falar. Você que é pai, você que é mãe de adolescente, arruma a sua cama. Já vou, mãe. E se já vou, não cola. A louça é seu dia. Depois. Não, só falar. Só falar não. As ações.
Por isso Jesus nos diz, deve-se julgar a árvore por seus frutos. Você saberá quem é quem, não pelas palavras, não pela roupa, não pelo status, mas sim pelos frutos, pelas ações. Porque as atitudes comprovam que direção a gente está trilhando. Elas apontam o que você faz, quem você realmente é, a coerência da sua vida, a coerência das suas ações é como uma bússola que aponta para o norte. Os frutos comprovam a direção. A segunda característica é que o medo é um obstáculo que faz parte do caminho. O medo é redundante, né? Isso, o medo assusta, né? Mas o medo é um obstáculo que faz parte do caminho. Quando Obadias está trilhando o caminho do eterno, seguindo a direção correta, ele é encontrado por Elias. E até aí tudo bem, ele fica feliz. Elias! É o Senhor mesmo, né? Há uma identificação, talvez pelas roupas, muito provavelmente pelas roupas do profeta. É o Elias ali. E aí ele já se prostra aos pés de Elias, e Elias já interrompe e fala assim, vai dizer para o rei Acabe que eu estou na área. É nessa hora que Obadias fica desesperado. Faz 3 anos que o rei Acabe está perseguindo Elias, não encontra. E agora Obadias recebe a responsabilidade de fazer essa comunicação. E aí Obadias fica perguntando, e se o Espírito do Senhor fazer você ir para outro lugar? O rei Acabe vai falar que eu menti, que não encontrou você, ele já está por aqui, ele vai me matar. Ele vai me matar, a morte na certa. E aí eu te pergunto, você já teve aquela sensação? Você está fazendo tudo certo. Você está no rumo certo. Você está fazendo as coisas certas. Puxa, Obadias estava livrando, escondendo o profeta, está tudo certinho, estou seguindo a Deus. E de repente vem uma notícia não esperada e muda tudo. A morte está aí. O rei vai me matar. Espera aí, né? Obadias pensando, eu sirvo o Senhor, enquanto Jezabel está matando, eu estou salvando, eu já vivo perigosamente, e agora eu vou colocar mais ainda a minha vida em risco. Elias, você está doido? O texto deixa bem claro que Obadias tem medo de morrer pelas mãos de Acabe e Jezabel. Mas antes que você julgue o medo de Obadias, eu vou te dizer algo muito importante. Ter medo não significa derrota. Não significa. Ter medo não significa que você é um perdedor. Mesmo aqueles que temem ao Senhor e andam pela fé, às vezes quando se veem na hora do perigo, eles sentem a agonia do medo. Porque ter medo é também, de fato, ser humano. O ter medo, né, ele te livra do excesso de segurança que te faz imprudente. Sempre lembro disso, sempre lembro dessa lição. Quando ainda estava na polícia, o sargento falava, essa profissão não é videogame. Nada de bancar o herói, o corajoso, que é perigoso, pode morrer em serviço. Não banque o herói, banque o prudente. O medo é bom, traz equilíbrio, te livra do excesso de segurança. O medo é bom nesse sentido. A grande questão é não ser vencido pelo medo. Esse é o ponto. Não deixar que o medo domine a sua vida. O medo, ele é um obstáculo que faz parte do caminho e que você atravessa esse obstáculo, né? Como dizia Henry Ford, os obstáculos são aquelas coisas terríveis que você vê quando desvia os olhos do seu objetivo. Quando os seus olhos estão em Cristo Jesus, o medo vem, mas você atravessa o medo. Você vence o medo, porque o medo ele faz parte. Então, o que você faz com o medo? Como que a gente transpõe o medo? Aí a Bíblia diz que o contrário do medo não é a coragem. Eu acho fantástico isso, que a Bíblia diz que o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é o amor, porque é o amor que lança fora o medo. Então, quando o medo vem, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Então, o que nós fazemos? Nós clamamos e entregamos, Senhor, fortaleça a nossa fé. E Ele é o Deus do amor. Então, quando o medo bate, quando o medo vem, e é normal o medo vir, o que você faz na prática? Você ora a Deus e fala, Deus, eu estou com medo. Deus, fortaleça o meu interior. Deus, fortaleça a minha fé, fortaleça a nossa fé. E aí o Deus que é o amor vai te fazer vencer o medo e seguir em frente, porque você vai ser abraçado por esse amor que lança fora o medo. Então os frutos comprovam a direção. O medo é um obstáculo que faz parte do caminho, mas que a gente vence o medo. E a terceira característica de quem caminha na direção da vontade de Deus é quanto mais cedo, melhor. Outro detalhe fantástico, né, que Obadias, ele não fica ali
se gabando de ter salvo os profetas. Não, ele está sendo bem honesto, ele está falando que era aquilo que ele fazia. Mas algo sim, ele bate no peito e diz, olha, eu sou servo do Senhor desde a minha juventude. Isso é fundamental. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando as Olimpíadas, né? Eu estava comentando com o Matheus logo que chegou aqui. Já foi o tempo, gente, que eu aguentava assistir televisão depois da meia-noite. Nossa, já foi, passou, não consigo mais. Então, eu lembro que em 2002, né, o pessoal aí mais antigo, Copa do Mundo, FIFA Coreia, Japão, lembra disso? Eu aguentava, ficava até madrugada vendo o Brasil. Hoje, quando estava assistindo o jogo de vôlei, dormi. Vim saber do resultado aqui na igreja, perguntando para o Matheus, jovem, dormiu às 5, acordou às 7 e está aí sem sono, né? Aproveita. E aí ele falou, pastor, você não sabe, foi para o tie break e tal, você está acompanhando as Olimpíadas, né? Mas sabe o que eu acompanhei, esse eu consegui, e eu fiquei assim, vislumbrado, chamou a atenção, foi o skate feminino. Vocês viram isso? Skate feminino. Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate, conquistou a medalha de prata. 13 anos! 13 anos! Chamada carinhosamente de fadinha, porque tem um vídeo dela com 7 anos, vestidinha de fada, dando um heel flip, né? Vira o skate assim, pula na escadaria. E eu acho fantástico, porque para ela chegar a essa medalha de prata, ela começou lá atrás. Para chegar nesse nível técnico, ela começou muito antes dos 7 anos. Então, as Olimpíadas, elas nos mostram esses detalhes preciosos, né? Desde cedo treinando, desde cedo se dedicando, e não só nos esportes, agora fazendo uma analogia para as nossas vidas, mas em todas as áreas das nossas vidas, começar cedo é bem melhor, principalmente na espiritualidade, porque o que é feito e praticado na juventude vai permanecer ao longo da vida até a velhice. Obadias se torna fiel a Deus, porque desde cedo ele já vem trilhando os caminhos do eterno, ele já foi ensinado pelos seus pais, ele já viu milagres na sua infância, ele conhece, ele tem um exemplo da fé, e rapidamente a gente se lembra do quê? De Provérbios 22:6. O que diz Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha só o que aparece lá, caminho. Caminho. Ensina, desde cedo. Por quê? Porque quanto mais cedo, melhor. No caminho, nos princípios, nos valores do eterno, sendo influenciado e guiado por Deus. Por isso que esse verso muito bem se aplica à criação dos nossos filhos. Por isso que eu me alegro de ver as crianças aqui. Dani está ali sentado, a Lulu está aqui fazendo o cabelo da mamãe, porque está no lugar certo, está aqui na casa de Deus, está aprendendo, está ali brincando, mas está ouvindo, está aqui no ambiente, sabe que nós estamos aqui para adorar a Deus. Então isso é muito importante, muito importante. Seguramente, a maioria das crianças que são ensinadas em lares cristãos, sob a influência de pais e mães piedosos, que de fato ensinam e vivem os padrões e princípios de Deus amorosos em casa, são aquelas crianças que se desenvolvem rumo à maturidade com sabedoria, com princípios, com valores, e se tornam pessoas fiéis a Deus. Só que esse mesmo versículo se aplica a nós hoje, adultos. Quanto mais cedo, melhor. Agora. Não fique lamentando ontem. Não fique lamentando o mês passado. Não fique lamentando há 3 anos atrás. É agora. Começa cedo. Se o seu cedo é hoje, bem-vindo. Comece já. Existe uma canção da banda Resgate que diz o seguinte: mais cedo que se puder, se deve pensar no que mudar. À luz do verbo, sempre. Mas antes, se puder, se deve inclinar o coração ao lado certo. O quanto antes voltar e seguir a direção correta. Sempre. Existem vários caminhos que seguem várias direções. Caminhos largos, espaçosos, fundamentados no eu, no ensimesmamento da vida, falsos ídolos,
falsas esperanças, caminhos distintos, que levam à destruição em algum prazo, seja ele rápido ou seja curto. Mas existe um outro caminho. O único caminho, uma trilha mais estreita, porém mais profunda, com desafios, mas com livramentos, com anseios e medos, mas que são todos superados pelo amor. Existe esse caminho. Existe esse caminho. Um único caminho exclusivo que te guiará. Esse caminho te guiará às pastagens verdes e águas tranquilas. Um único caminho que te levará à vida plena e abundante. Um único caminho verdadeiro e vivo. Esse caminho é Jesus. Ele é o caminho verdadeiro e vivo. E o que é fantástico da personalidade de Jesus é que Jesus, em hipótese alguma, vai torcer o seu braço, vai te forçar a escolher uma direção. Jesus não vai falar, ó, é por aqui, você é obrigado. Não. Jesus diz que cada um é responsável pelas suas decisões. Mas hoje, nessa manhã, Ele te chama, vem caminhar comigo. E você vai descobrir os ritmos livres e leves de uma direção, de um caminho que é fundamentado no amor. Então é hora de você tomar a sua decisão. É você que escolhe o caminho. O caminho é único. O verdadeiro e vivo é um só. É Cristo Jesus. Ele é o nosso caminho. Amém?